Bom dia, pessoal. Boa tarde. Testando. Boa tarde, pessoal. Diego Valente, estatístico, cientista de dados. Estamos aqui para mais uma aula sobre escala Likert no R. Boa tarde, pessoal. Diego Valente, estatístico, cientista de dados, apaixonado por tudo que tem a ver com estatística e programação em linguagem R. Estamos aqui para falar sobre escala Likert no R. Hoje nós vamos ensinar como fazer a análise estatística e programar na linguagem R para analisar dados em escala Likert. Ou seja, é uma variável categórica ordinal que é muito utilizada em pesquisas de clima organizacional. E assim nós vamos fazer essa live bem curta e mostrar como fazer de forma prática e mostrar o pulo do gato sobre a escala Likert. Bom, para quem não conhece, é uma escala muito utilizada em questionários de pesquisa de opinião, pesquisa de satisfação, pesquisa de clima organizacional, e ela foi inventada pelo um cidadão chamado Hans Slicker. Ele é bacharel em Sociologia, foi bacharel em Sociologia pela Universidade de Colômbia, fez mestrado, e no seu doutorado na Universidade de Michigan, ele desenvolveu essa belíssima escala, que hoje é amplamente utilizada no mundo todo. Eu trabalho no Detran como estatístico, e nós utilizamos para fazer pesquisa de clima organizacional. Basicamente, a escala Likert é uma variável categórica ordinal, ou seja, a resposta ela tem uma ordem hierárquica, e esse tipo de escala normalmente trabalha com escala de concordância ou discordância, satisfação, tem várias variações. A escala original, criada por Likert, é desse tipo: não concorda totalmente, não concorda parcialmente, indiferente, é o centro da divisão entre concordância e discordância, concorda parcialmente, concorda totalmente. Então, só para exemplificar quem foi que inventou a escala Likert, tá bom? Nesse contexto, pessoal, vou compartilhar a tela com vocês sobre o nosso banco de dados. Então, vamos lá. Então, para vocês terem uma noção, foi feita uma pesquisa de clima organizacional no Detran Pará, com vários servidores, e a gente queria avaliar como é que estava esse clima organizacional com relação à satisfação dos servidores em relação à sua chefia imediata, ao seu trabalho, com relação ao local que ele trabalha, com relação à insalubridade, com relação a móveis, com relação à acústica, ar-condicionado, como é que está a satisfação dele em relação a esse conjunto de itens. Nós utilizamos a escala Likert, e eu peguei um recorte desse banco de dados, e aqui, de forma bem didática, para a gente poder utilizar a linguagem de programação R, nós temos que criar um banco de dados. De maneira bem simples e didática, vamos utilizar uma maneira, que é o formato americano de banco de dados. Tem várias outras maneiras de trabalhar. Vou utilizar essas. Quem quiser seguir no canal e refazer esse passo a passo, é só utilizar esse formato e trocar as variáveis e as perguntas. E aí, super fácil utilizar. Vamos lá. A primeira aba é a aba de banco de dados, onde eu coloco os itens da escala Likert. Nós utilizamos um recorte de todo o questionário, nós utilizamos somente 9 perguntas, 9 itens da escala Likert. E na primeira aba, eu sempre coloco, a palavra é sempre, é obrigatório colocar primeiro os itens da escala Likert, depois variáveis socioeconômicas, que vão complementar, vão caracterizar esse perfil de forma complementar. E aí eu coloquei a variável gênero. Poderia colocar gênero, idade, faixa etária, raça, renda familiar, e entre outras variáveis que complementam a escala Likert, certo? Para efeito didático, colocamos somente uma variável socioeconômica. Na segunda aba, pessoal, nós temos a aba de valores. O que é a aba de valores? É onde eu vou colocar os itens da escala Likert. Tem escala Likert de 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos.
vai depender do tipo de instrumento ou da variação do instrumento. Tem instrumento em escala Likert que, na sua versão original, ela foi criada com 5 pontos, como é esse caso, aí sempre, quase sempre, raramente, nunca e não tem opinião. E tem itens que são variações, tem instrumentos que são variações, são melhorias do instrumento original. E muitas vezes você inclui um item ou 2 itens a mais. Isso é uma discussão muito ampla, né, na estatística, principalmente na psicometria também. Se eu ter mais itens ou menos itens, qual é o ideal estatisticamente? Não está na discussão nem no escopo desse vídeo, mas a gente vai comentar isso no futuro. Então, aqui são os itens da escala Likert, tá? Que compõem o nosso questionário, certo? E na terceira aba são as perguntas. Então, todo instrumento que utiliza escala Likert, via de regra, são perguntas. No nosso caso, é uma pesquisa de clima organizacional. Então, nós utilizamos 42 perguntas e eu tirei somente um recorte delas, 9 perguntas. Então, eu coloco a primeira pergunta, está aqui, orientações que você recebe sobre o seu trabalho são claras e objetivas? A pessoa vai responder sempre, quase sempre, raramente e assim sucessivamente. Então, este formato, pessoal, de banco de dados, ele é muito didático, ele é muito simples. Então, voltando, aqui eu coloco os itens da escala Likert, depois variáveis socioeconômicas, aqui eu coloco os valores, ou seja, a nomenclatura da escala Likert, e aqui eu coloco o nome das perguntas que vão compor o meu questionário. Para o aluno que está em casa, o que ele vai fazer? Ele vai só substituir o banco de dados aqui com relação ao dele, ele vai trocar somente as perguntas aqui, então ele vai colocar concorda aqui, não concorda, e assim sucessivamente. Ele vai substituir aqui, ó, a nomenclatura que ele quer, ou seja, uma variável nominal, então ele vai mudar o nome, e aqui ele vai mudar o nome das perguntas. Fazendo isso, ele tem um formato didático e simples, com 3 abas, 3 sheets, que o R consegue ler facilmente, tá bom? E aí vamos voltar aqui. Vou apresentar agora para vocês o software R. Então, vamos lá, pessoal. Nós já vimos o que é a escala Likert. Quem foi que inventou? Vimos que ela é mundialmente utilizada. Vimos que estamos utilizando no serviço público, né, fazendo uma pesquisa de clima organizacional. E agora a gente vai ensinar como rodar esse banco de dados dentro do software R. Em vídeos anteriores, nós vamos ensinar como instalar o R, como configurar, não é o caso agora. Primeira coisa para trabalhar a escala Likert no R é utilizar um pacote que eu possa fazer a escala Likert. Hoje existem vários pacotes, o mais utilizado é o pacote Likert, certo? Você instala o pacote. Para quem não sabe, recapitulando rapidamente, você vem em Tools, Ferramentas, Install Package, e você digita Likert, que é o pacote, ele já vai aparecer aqui. Você instala o pacote, ele vai instalar, e aí depois você vem aqui em Package, digita Likert e verifica que ele está instalado. Você instala o pacote Likert para fazer a escala Likert, e nós vamos precisar instalar um pacote para ler banco de dados. O nosso banco de dados, ele está aqui, ó, dados_clima, então são um recorte da pesquisa de clima organizacional, ela tá em ponto .xls, então eu tenho que instalar um pacote que leia arquivos do tipo XLS, ou seja, Excel. Você vem aqui em Tools, Install Package e coloca Read. Read é ler em inglês. Read XLS, XL, que é o pacote para ler arquivos do tipo Excel. Então, eu instalo esse pacote, depois eu verifico aqui se está instalado, e aqui está o pacote readxl. Então, eu instalando todos os pacotes, depois eu tenho que ativar os pacotes. Library. Então, eu uso o comando library, entre parênteses, o nome do pacote instalado e eu ativo. Lembrando que eu só instalo uma vez
e ativo várias vezes que eu for utilizar o pacote ou as funções dele, tudo bem? Como é que eu faço? Eu seleciono todo mundo, clico no Run ou dou um Ctrl mais Enter, certo? Eu vou ativar aqui os pacotes, digito no Run, ativei todos os pacotes, posso utilizar todas as funções perfeitamente. Agora, pessoal, a gente vai ler a base de dados em Excel, certo? Como é que eu leio essa base de dados? Primeira coisa, eu tenho que definir o diretório de trabalho. Eu tenho que dizer para o R aonde está o arquivo que eu vou ler do Excel. Então, o comando utilizado é o setwd, set é definir, e eu vou definir o diretório de trabalho, setwd, e eu digo aonde é que está esse banco de dados. Então, esse banco de dados está nesse caminho, que basicamente vai depender de onde você coloca. No nosso caso aqui, nós colocamos em meus documentos, certo? Aqui, ó, meus documentos, o nome da pasta, eu criei uma pasta chamada pesquisa de clima, pesquisa underscore clima like. Então, você cria uma pasta no meus documentos, salva lá dentro, e você define essa pasta como diretório de trabalho. Eu defini que lá é o diretório de trabalho, eu vou buscar agora esse arquivo aqui dentro da minha pasta, dados underscore clima, e eu vou ler esse banco de dados e vou trazer para dentro do R. Como eu instalei o pacote readxl, eu vou utilizar a função de leitura, que é read underscore Excel. Então, eu crio um nome para esse objeto, para essa variável, chamei de dados underscore clima, atribuí, sinal de atribuição no R é essa setinha, eu atribuo esse banco a este nome. Então, tudo que eu fizer daqui para frente, eu utilizo o objeto dados underscore clima. Para ler, seleciono, dou um Run ou Ctrl mais Enter. E aí ele já leu em poucos segundos a minha base de dados. E aparece aqui, ó, dados underscore clima. Eu tenho 577 observações, 577 pessoas para 10 variáveis. Eu clico aqui, ele vai abrir rapidamente a minha base de dados da primeira planilha, lendo que o padrão do R é sempre ler o sheet 1, a primeira planilha. Eu li a primeira planilha e verifiquei o seguinte, que está em forma de número, mas a minha escala é categórica, é concorda totalmente, discorda sempre, quase sempre. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer para o R assim, R, pega a minha base de dados que eu li anteriormente e coloca os níveis das categorias, correto? Sempre, quase sempre, raramente, nunca. E ordena isso, cria uma ordem, tá? Então, eu vou vir aqui e dizer que da coluna 1 até a coluna 9, eu quero que apareça aqui, ó, os níveis de sempre, quase sempre, raramente, nunca, certo? Faço isso, dou um Ctrl mais Enter, e agora a minha base de dados já mudou, galera, ó. Então, saiu de número para categoria, já está na escala Likert, certo? Beleza? A outra coisa que eu tenho que fazer, eu já li a base de dados, já coloquei as categorias, eu tenho que dizer assim, se a minha variável for do tipo numérica, calcule média. Se for variável do tipo categórica, calcule frequência. Então, eu tenho que dizer para o R isso, por quê? Porque eu vou, ora, trabalhar com variável categórica, que é o nosso caso, e eu vou tirar frequência. Ora, eu vou trabalhar com variável numérica, eu vou tirar média, desvio padrão, coisa do tipo. Então, eu criei uma função aqui, certo? Que não é o caso de explicar agora, depois vocês podem pesquisar, certo? Com calma. Criei uma função que toda vez que eu ler a base de dados, automaticamente o R vai ler de forma inteligente com essa função. Quando entrar a variável categórica, ele calcula na tabela o resultado dela, frequência e percentual. Quando for numérica, ele calcula a média, certo? E desvio padrão. Isso é legal, já deixa no automático. Caso eu venha fazer um teste de qualquer no futuro em cima dessa tabela, associar. Será que existe associação da categoria de resposta da escala Likert por gênero? Será que o masculino respondeu mais isso, mais aquilo? Será que existe uma relação? Eu posso criar uma função que calcule o p-valor, ou seja, a significância para algum teste no futuro. Já deixei pronto no script, não vamos usar agora. Mas depois, no final da aula, eu vou deixar o GitHub, eu vou deixar o
o caminho do GitHub, aonde vai ficar guardado esse script completo de forma gratuita. Vamos lá. Continuando, eu já li a base, eu já sei o que tem na base, já coloquei as categorias, agora eu vou colocar o quê? Um caption. O que é o caption? Nosso títulozinho, eu coloco uma nota de rodapé, para aparecer lá nas minhas tabelinhas, todas bonitinhas. E agora eu vou usar o pacote Table One. O pacote Table One é um pacote para fazer tabela. Existe vários pacotes para fazer tabela no R. Existe o pacote Base do R, que ele faz tabela. Só que qual é a diferença do pacote Table One? Ele é um pouquinho mais sofisticado, deixa um pouquinho mais bonito. Então, pulo do gato. Trabalhou com escala Likert, não usa o pacote base do R, usa o pacote Table One, que ele é um pouquinho melhor, tem mais funções, e ele dá um resultado esteticamente melhor. Tá? E aí, como é que eu faço para usar o Table One? Eu tenho que ler a base de dados, que eu acabei de ler aqui, ó, dados _ clima. Tenho que pedir para ele calcular o número de frequência, o percentual para todo mundo, e pedir para ele colocar o caption, a nota de rodapé. Beleza? Vou ler isso daqui. Olha aí. E ele já calculou a nossa tabelinha. Beleza? Então, o pacote T-Bon é muito prático. Ele já resumiu todos os itens da escala Likert, já colocou um título aqui, pegou a frequência de cada uma resposta, cada um dos itens e cada categoria, calculou a frequência e o percentual. Então, do item 1, a maioria, né, respondeu quase sempre, 252 pessoas, do total de 577, e calculou o percentual de 43,3%. Fez uma análise descritiva simples e rápida, e é isso que precisa para análise de dados, certo? Porém, eu quero ver esse tipo de análise não para a pergunta Q1. Eu quero saber quem é a pergunta Q1, qual é o nome dela. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer para o R o seguinte, olha, R, vai lá no banco de dados e pega a planilha 3, tá? O que é a planilha 3? Eu mostrei anteriormente, onde tem o nome das perguntas, tá? E gera de novo a tabela. E aí eu vou fazer de novo, vocês vão ver, ó, o que aconteceu. Ele criou uma nova tabela com o mesmo formato de calcular frequência e percentual, mas agora com o nome da pergunta. E aí fica a critério dos senhores, dos alunos, de quem estiver assistindo essa live maravilhosa, se você utiliza o padrão comum ou o padrão das perguntas. Tudo bem? Já está tudo bonitinho. E ao final, nós vamos gerar, utilizando o pacote Likert, nós vamos gerar o gráfico em escala Likert, tá? Eu vou pegar a base de dados aqui, ó, e utilizar a função Likert, e vou dizer para ele que esse banco de dados é um data frame, tá? Que eu vou utilizar somente da coluna 1 até a 9. E aí eu peço para ele gerar, certo? Esses dados aí usando o pacote escala Likert. Beleza? Aí, o pacote escala Likert, pessoal, ele é feito ancorado no ggplot, o melhor e um dos mais utilizados pacotes para gerar gráfico dentro do R, do nosso renomado estatístico Hardley Wickham, certo? Que é o CEO, diretor técnico da R Studio, correto? É um dos estatísticos mais renomados no mundo. E aí, qual é a vantagem de trabalhar o pacote Likert? Que eu posso utilizar camadas com base no ggplot. Então, ele faz uma parte, que é a função básica dele, que é essa daqui, ó. Eu vou utilizar o pacote Likert para criar um gráfico de barra, correto? Só que como ele é ancorado no ggplot, eu posso colocar camadas de tema, fonte, tamanho, título, posso mexer em tudo, e isso é fantástico. Com base nisso, eu usando o pacote Likert, certo? O pacote Likert e o pacote ggplot, a paleta de cores. Tem que rodar a paleta de cores. Vamos lá, galera. Só para vocês verem, onde ele automaticamente já ordena, correto? Do maior percentual
percentual. Só voltando aqui, galera, ele já ordena maior percentual para o menor, então automaticamente o pacote Likert no R, quando você pede o gráfico, eu pedi um gráfico de barra, que é mais utilizado para variável categórica ordinal, no caso escala Likert, e o mais aqui em cima e os menores embaixo. As categorias de resposta, você escolhe o lado que você quer colocar, em cima, embaixo, na esquerda, na direita. E no centro, aqui é o 48% ficou mais, respondeu mais em relação sempre, quase sempre, certo? E aqui um percentual menor respondeu nunca ou não tem opinião. Então, vocês perceberam o poderio bélico de utilizar a linguagem de programação R com simples a função Likert.bar.plot, que é a função básica de fazer um gráfico de barra dentro do pacote Likert, só que ela é uma função simples. Eu melhoro ela, eu coloco palheta de cores aqui em cima, eu mexo no tamanho, eu coloco o título, usando o pacote ggplot. Então, aqui, para fazer esse gráfico, eu estou usando o pacote Likert, eu estou usando o pacote ggplot para criar camadas, e estou deixando ele, quando eu passo a uma maneira em que eu posso fazer um gráfico muito bom, eficiente, bonito e dinâmico, usando 3 pacotes. O pacote Likert, o pacote ggplot e o pacote plot. Correto? Certo? Simples, rápido e fácil, galera. Muito bom. Então, eu posso tirar aqui, ó, tá vendo? Eu posso tirar a categoria de resposta bem aqui. Para finalizar uma aula rápida, se eu quiser agora calcular ou gerar o gráfico de escala Likert por grupo, eu pego uma variável, no caso foi o gênero, e digo para ele, agora eu quero que eu faça o gráfico utilizando com mas o dado gerando aqui, pronto. Então, para vocês entenderem, eu gerei o gráfico em escala Likert da pesquisa de clima organizacional, agora por gênero. Que legal, né? Então, uma aula simples, rápida, de como analisar variável categórica ordinal, utilizando uma pesquisa de clima organizacional com dados reais, utilizado no serviço público, no Detran Pará, com uma pequena amostra para não comprometer os dados oficiais. Então, vocês viram o potencial da análise estatística utilizando uma tabela e um gráfico do tipo escala Likert, fazendo na linguagem de programação R. Tudo bem? Então, pessoal, a aula vai ficar por aqui. Depois a gente vai, em mais detalhes, explicar, numa outra hora, como fazer agora uma análise inferencial em cima dos dados em escala Likert. Muito obrigado, Deus abençoe